Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui Rafaela Esquiavo, psicóloga perinatal, autora de centenas de trabalhos sobre saúde mental materna, autora também de instrumentos que facilitam a vida do psicólogo perinatal. Aqui no Instituto Mater Online, eu ensino profissionais a se sentirem mais seguros para atender as questões emocionais de gestantes e mulheres no pós-parto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live. O tema dessa aula será o erro comum que profissionais cometem por não se sentirem seguros no atendimento a gestantes e mulheres no pós-parto. Nesta live, você vai ganhar segurança para atender as questões emocionais de gestantes e mulheres no pós-parto e nunca mais errar. Pelo menos nas questões que eu vou te ensinar aqui na live de hoje. Muitos profissionais, por desconhecimento da psicologia perinatal, atendem questões emocionais de gestantes e mulheres no pós-parto de forma errada. Sim, de forma errada. Tem um jeito certo e eu quero te mostrar aqui na live de hoje. E atender de forma errada essas clientela de gestantes, mulheres no parto e no pós-parto, pode causar prejuízos grandes à saúde mental materna. Por isso é tão importante que a gente entenda o que é errado e o que é certo quando nós estamos falando aí de atendimento emocional a essa população que está aí naquilo que a gente chama de período perinatal. Peri ao entorno, natal, nascimento. Portanto, perinatal são as questões da gravidez, parto e pós-parto. Fica aqui comigo até o final dessa live que você vai identificar se está cometendo algum dos erros que eu vou apontar aqui para vocês. E nunca mais vocês vão errar nessas situações. Você vai começar a se sentir muito mais segura, muito mais seguro para atender essas questões da demanda de gestantes e mulheres no pós-parto. Quero também lembrar vocês, antes de fato começar essa live aqui, que na semana que vem vai começar o nosso evento gratuito, chamado Mini Curso de Atenção, de Atendimento Emocional a Gestantes e Mulheres no Pós-Parto. É um mini curso de 3 aulas que vão acontecer na segunda, quarta e sexta-feira da semana que vem. São 3 aulas, é o maior evento do planeta de psicologia perinatal. Então, a gente reúne milhares e milhares de profissionais que vão atender as questões emocionais de mulheres neste momento e que precisam, sim, receber orientação sobre como, né, se sentir mais seguro aí para acolher as questões emocionais desse público. Então, se você ainda não fez a sua inscrição para participar deste evento, que é gratuito e será online, aproveite para fazer a sua inscrição ainda hoje, tá? Eu estou deixando para vocês o link para a inscrição neste evento na nossa bio, no perfil do nosso Instagram. Então, é só você ir lá no nosso Instagram, no nosso perfil, na nossa bio, que vocês vão encontrar um link lá. É só clicar sobre o link que vocês serão direcionados para a página de inscrição gratuita. Rafaela, eu sou enfermeira, posso participar? Pode. Eu sou doula, pode participar? Pode. Sou psicóloga? Pode, tá? Todos os profissionais são muito bem-vindos no nosso mini curso, tá certo? Bora lá então começar essa live. Aposto que você pensa que instinto materno existe. O teminha polêmico, né? A gente vai começar essa live com esse tema polêmico. E você acredita que instinto materno existe? Sim ou não? Responde aqui para mim, né? Se você estiver assistindo aí do YouTube, Facebook ou Instagram. Deixa eu saber um pouquinho como que está essa questão aí para você. Se você acredita que instinto materno existe, sim ou não. Só coloca aqui nos comentários para mim, que eu quero saber. Bom, a verdade é que instinto é um comportamento de impulso natural, tá? Independente da razão.
Então, o que aqui o comportamento instintivo não passa pela aprendizagem, não passa pela racionalização, pela consciência, pela razão, tá? Instinto é algo animal, é algo que simplesmente faz parte de todos daquela espécie, tá? Então vamos imaginar, por exemplo, um João de Barros, tá? Aquele passarinho, o João de Barros, tá? Aqui a Sinara no YouTube respondendo, descobri com você que instinto materno não existe. Show, Sinara, que bom que descobriu isso. Maravilha. E aqui no Instagram o pessoal ainda não está compartilhando, estou aguardando aqui também, tá? Então, o fato é, por exemplo, que o João de Barros, ele faz lá, então, a sua casinha, né? Ele se protege. Só que não passa pela razão, não passa pela cognição, aprendizagem, observação, né? Ele construir a casinha, ele simplesmente constrói, tá? Os pinguins, né, que vivem lá nos polos, a mesma coisa, né? Não é aprendido que, olha, a mãe vai em busca do alimento e o pai fica ali aquecendo o pinguim, né, até a mãe voltar com o alimento. Eles simplesmente fazem isso, está pré-determinado de forma instintiva, está programado para aquela espécie animal agir daquela forma. Tá? Então é para todos, não tem assim uma comunidade de pinguins que você vai olhar e vai falar assim: tem uns pinguins ali que não seguem essa cultura, né? Eles fazem diferente. Não é assim que funciona. Tá? Então, quando a gente está falando de instinto, nós estamos falando de um comportamento que é um impulso natural dos membros daquela espécie e que não passa pela razão, tá? Então a pessoa ela não vai raciocinar, tá, a respeito daquela temática, simplesmente vai fazer. Então, quando eu digo que instinto materno para a espécie humana existe, significa dizer que todas as mulheres, de todas as épocas e de todas as culturas e de qualquer momento histórico, sabe ser mãe de forma natural. E a gente bem sabe que isso não é verdade, né? Quando a gente estuda a respeito do ser humano nas suas práticas parentais, nós percebemos que isso não é verdade. Inclusive, o ser humano é uma das espécies, tirando o golfinho, e eu não sei se existe mais alguma outra, mas até onde eu sei, é só os seres humanos e os golfinhos, por exemplo, que têm sexo não para. Eu acho que alguma espécie de macaco também, provavelmente, tá? Tem sexo não para reprodução, mas por prazer. Então, o objetivo não é a reprodução, mas sim obtenção de prazer, tá? Então, muda também essas questões em relação à maternidade. Na história, durante a história, a gente vê muitos e muitos relatos em épocas, culturas, momentos em que mulheres cometiam muito infanticídio, tá? Não tinha leis para isso, era comum as mulheres matarem os seus bebês e tal. Então, o infanticídio era comum. E isso já relata bastante, né? Que não existe instinto materno, tá certo? Só pelo fato da gente ter muitos abandonos, tá? Pelo fato da gente, hoje, 2022, em tribos que existem, inclusive aqui no Brasil, né, no norte do Amazonas, que existe uma crença na tribo que se nasce gêmeos, precisa ser morto, porque um traz consigo um espírito mau. Então, não tem um sentimento de culpa matar um deles, mas sim um sentimento de alívio matar. Exatamente, porque, e aí, claro, né, que o homem branco, né, conhecendo outras questões, né, interferindo, inclusive, na cultura indígena, hoje pega essas crianças, né, e coloca para adoção, né, para que não ocorra o infanticídio, mas era uma prática comum, tá? E ainda é
em algumas tribos. Então, só para vocês terem noção de que aqui nós estamos falando de instinto, serve para todos da espécie, independente se a gente está falando de 1000 anos atrás ou se a gente está falando de agora, independente se a gente está falando de uma classe econômica X ou Y, ou momentos culturais, como rituais tribais e sociedade tecnológica, tá? Então, não, gente, não existe instinto materno. O que existe é vinculação, mãe-bebê, existe, né, amor, mas ainda assim o amor é uma questão que não vem, né, de forma instintiva, natural também, tá? Mãe e filho. Se a gente for estudar, muitos de nós estudamos lá na graduação, principalmente para quem fez psicologia, pedagogia, assistente social, tem um nome lá, a faculdade também que me sumiu agora, para ser assistente social, né? Então, assim, algumas graduações ensinaram para a gente, como matéria básica, inclusive, né? Textos, por exemplo, do Engel, que vai falar, né? Da história da família, da propriedade privada ao Estado. E mostra direitinho que todos os homens pertenciam a todas as mulheres do clã, todas as mulheres do clã pertenciam a todos os homens, e todas as crianças e bebês pertenciam a todos os homens e mulheres do clã. Não existia monogamia, não existia essa sensação de meu, né? Meu filho, minha casa, meu marido, minha mulher, né? Essa sensação de meu, essa ideia não existia, né? Foi sendo criada a partir do momento em que a gente foi começando a ter relações de poder, tá? Quem tinha mais agricultura, mais animais, né? Foi adquirindo, então, riqueza. E aí começou a existir essa necessidade de meu, de eu, e não mais do coletivo, não mais de nós. E as coisas começaram a ir mudando, tá? Começaram a introduzir a questão do sentimento amor. Prestem atenção que amor não é uma emoção básica e universal. O amor, ele não é uma emoção básica e universal. O amor é um sentimento e não uma emoção. Para quem estudou aí as emoções, sabe quais são as emoções universais? Raiva, medo, surpresa, nojo, tristeza, tá? Alegria. Mas o amor não faz parte das emoções, percebe? Então não dá para eu dizer que instinto materno existe porque amor, mãe, filho existe, porque isso é um sentimento e não uma emoção básica e universal no ser humano. Principalmente para quem está aí e fez o curso de psicologia, quando fez o curso de psicologia, esse livro aqui, ele é bibliografia básica, principalmente na maioria das faculdades, das graduações de psicologia do Brasil, que formam psicólogos na disciplina de psicologia do desenvolvimento. A história social da criança e da família. Esse livro, ele é básico em 95% das faculdades de psicologia, tá? Como um texto base para estudar psicologia do desenvolvimento humano. Esse livro é clássico e ele mostra claramente que não existe instinto materno. Por algum motivo ou outro, alguns professores deixaram isso claro durante as aulas, e por algum motivo ou outro, algum professor não deixou isso tão claro, né, nas aulas, o que faz com que muitos profissionais saiam, peguem o seu diploma de graduado sem ter essa informação, tá? Então, um dos principais erros básicos que um profissional pode cometer na hora de atender as questões emocionais de gestantes, mulheres no parto ou no pós-parto, é acreditar em instinto materno. E muitos profissionais, infelizmente, acreditam nisso e atuam sobre isso, trazendo uma série de prejuízos
para o cliente, porque você vivendo essa crença, não tendo esse conhecimento, a forma com que você vai intervir vai ser uma intervenção baseada nessa crença, que é um erro, percebe? E você, então, se basear nessa crença para agir, vai dar problema aí para o seu cliente, tá? E aí, talvez você que está escutando essa aula agora pode estar aí pensando, mas existe instinto materno nos animais, então existe em nós. Nós somos animais. Olha só, animais respondem a hormônios. E nós não respondemos somente a hormônios, nós respondemos também e principalmente à cultura. Então vamos lá, se você pega o nascimento de ratinhos, tá? E você tira um ratinho ali da rata por 4 horas. Quando você devolve aquele ratinho ali, ela rejeita aquele rato, tá? Ela não tem mais aquele rato como dela. Ela rejeita. Porque ela tá o quê? Lidando com hormônios. Ela tá respondendo aos hormônios. Diferente do ser humano, porque quando a gente pare, muitas vezes o nosso bebê não fica ali com a gente no alojamento conjunto. Levam ele para um outro local, para um outro espaço. Ao levar esse bebê para um outro espaço e depois de algumas horas devolver, diferente da rata, eu não vou rejeitar aquele bebê porque eu sei que ele é meu. Porque lá na minha casa eu sei que eu tenho um berço, eu fiz chá de bebê, eu escolhi um nome, eu fiz ultrassom. Então eu espero ir para casa com um bebê. Mesmo que depois a gente perceba que existe uma alta porcentagem de mulheres que vão apresentar depressão pós-parto, ter dificuldade na vinculação mãe-bebê, exercer práticas parentais mais negativas, uma série de consequências por conta de não ter ficado com esse bebê logo nas primeiras horas após o nascimento. Então, tem consequências para essa relação mãe-bebê, tá? Por conta também dos hormônios. Mas o que vai prevalecer aí não é os hormônios, mas sim a questão cultural, tá? Aquela ideia de, olha, eu tenho um filho e eu devo amar esse filho, por mais que algumas outras situações podam ficar prejudicadas por conta de intervenções que eu acabo realizando de forma errada ali no hospital, por exemplo, tá? Então, pessoal, nós respondemos à cultura e não aos hormônios como os animais, outros animais. Se você atende gestantes e está fazendo isso, está cometendo um grande erro. Dos maiores erros que eu observo em profissionais que não conhecem a psicologia perinatal tá? Olha os grandes erros que eu observo. Eu não sei se você, né, tem atendido gestantes e mulheres no pós-parto sem conhecimento em psicologia perinatal. Mas se você tem atendido as questões emocionais dessas mulheres, sem esse conhecimento, você vai se identificar com alguns erros, se não todos, que eu vou listar agora aqui para vocês. Um deles foi, né, acreditar em instinto materno, tá? Agora vamos ver outros. Por exemplo, dar parabéns para a grávida. Muitos profissionais, quando recebem uma cliente grávida, eles logo dão parabéns, que parece que ser meio falta de educação, né? Não dar parabéns para uma mulher que está grávida. Mas por quê? Porque eu fico sobre o paradigma, sobre a crença de que é o sonho de todas as mulheres estar grávida. Então, quando ela está grávida, ela está realizando um sonho, tá? Então, isso é uma crença. A maioria das mulheres no Brasil, quando elas descobrem que estão grávidas, né? A reação de alegria e plenitude não é a primeira coisa que passa, principalmente porque mais de 50% das mulheres, ou seja, mais da metade das mulheres no Brasil, não planejaram a gestação. E não planejar a gestação automaticamente implica em a notícia de uma gravidez não soar como boa, tá? Então, provavelmente, e principalmente se essa mulher te procura porque ela tá com alterações emocionais, né? Então, se ela procura um profissional que vai cuidar da saúde mental dela, se ela procura um profissional para cuidar das emoções dela,
É provavelmente porque ela não está feliz com a situação. Então, receber um parabéns, né? Parabéns por estar grávida, isso traz ainda mais uma sensação nela, né? Que tem algo de errado com ela, tá? Então, eu posso aumentar ainda mais as alterações emocionais significativas nesta mulher, só pelo fato de eu, enquanto profissional, dar parabéns para ela. Então, se você estava cometendo esse erro, espero que você, após concluir, né, essa live aqui, não cometa mais esse grave erro. E é grave, tá? Porque você tira aí a possibilidade dessa pessoa confiar em você, dessa pessoa poder se abrir de fato com você, tá? Porque se você logo já dá parabéns, ela já começa a pensar: as coisas que eu tenho para falar para esse, acho que ele não vai estar pronto para ouvir, né? Porque já está me dando parabéns e eu não é isso que eu estou querendo aqui. Então já começa a ficar frágil essa vinculação cliente-terapeuta, cliente-profissional, por exemplo, tá? Outro erro que eu percebo bastante em profissionais que atendem às questões emocionais neste período perinatal é acreditar que tudo é depressão pós-parto. Então, se uma mulher ela chega com alguma queixa no pós-parto, por exemplo, tudo é depressão. Eles nem cogitam ser estresse, ser ansiedade, ser um baby blues, ser uma tristeza, ser uma reação emocional normal diante da situação. Então, eles já vão logo achando que é depressão pós-parto e vão considerando que é depressão pós-parto. As pessoas do senso comum, as pessoas fora, a sogra, a mãe, a tia, o marido, ela mesma, falar que tá com depressão é uma coisa, porque não tem conhecimento, né? Então, fica lá no imaginário deles que, né, tudo é depressão lá para eles e tá tudo bem, porque eles não são profissionais, eles não precisam saber. Então, eles terem essa crença é uma coisa. O problema está quando profissionais da saúde ou profissionais da educação, sei lá, mas que lidam com esse público, têm também essa crença e age dessa forma, acreditando que, olha, é depressão, né? Aí a gente tem um problema que precisa ser resolvido de forma urgente. É um erro. Podem acontecer muitas coisas para além de focar numa depressão pós-parto. Então, eu preciso saber o que avaliar, como avaliar, por que avaliar, né? A saúde mental de mulheres no período pós-parto, até para que tudo não seja só depressão, porque vão existir outras questões aí envolvidas também, e que a gente vai precisar fazer essa análise, tá? Não saber que o período perinatal é o de maior risco para a saúde emocional da mulher. A maioria dos profissionais não tem esse conhecimento, não sabem que gestação, parto e pós-parto é o período de maior risco em toda a vida da mulher para apresentar alterações emocionais significativas. Não existe nenhum outro momento da concepção à morte da mulher de período de tão risco quanto o período perinatal. Ele é o de maior risco. A maioria das mulheres que vão experienciar alterações emocionais em algum momento da sua vida, elas vão experienciar esse momento justamente no período perinatal. E é justamente o período em que a gente está dando parabéns. É justamente o período que a gente está acreditando em instinto materno. É justamente o período que a gente está acreditando que essa mulher está plena e feliz, tá? Então, comete grave erro aquele profissional que acredita que não sabe que o período de gestação, parto e pós-parto é o de maior risco na vida da mulher, desde a fecundação até a morte, de potência para apresentar, então, alterações emocionais significativas ou qualquer indicativo aí de problemas de saúde mental, tá? Então, é um grave erro profissional querer trabalhar com essas questões e não saber disso. É muito importante eu ter essa informação, tá? Para que eu possa, então, ficar com a pulga atrás da orelha, para que eu possa fazer a intervenção, para que eu possa fazer a avaliação, tá?
Então, é extremamente importante esse detalhe aí e comete grave erro aqueles profissionais que não sabem disso, principalmente aqueles que já trabalham com esse público, tá? E ainda não tem esse conhecimento. Então, imagina que a sua atuação está baseada em achismo, a sua atuação está baseada em crenças, a sua atuação não está sendo baseada e pautada em evidências científicas, o que é muito sério e muitas vezes desrespeitoso com o cliente, tá? Outra coisa errada aí que eu vejo bastante é dizer para a mulher que sentir ansiedade e medo neste período perinatal é normal. Então, a mulher, às vezes, ela está com ansiedade, ela está com medo, ela vai até o profissional, ela relata isso para ele, e muitas vezes ele diz para ela: não, mas é normal se sentir assim mesmo. Gente, eu preciso fazer uma avaliação para entender. Assim, é comum que se sinta ansiedade e que se tenha medo. Mas eu não posso dizer que isso é normal. E não posso diminuir também esse relato que está incomodando a mulher. Eu antes preciso saber que esse é um período de risco para problemas de saúde mental. E quando ela me relata, então, que ela está com ansiedade e medo, é minha obrigação fazer uma avaliação, então, da saúde mental dessa mulher, verificar se ela está com ansiedade, se ela está com estresse, se ela está com depressão. E se ela estiver, se ela está em níveis normais e esperados para o período perinatal, ou se está acima. Se estiver acima, eu preciso oferecer o tratamento adequado. Psicoterapia, medicamento, né? O que eu vou oferecer? Mudança de alimentação, exercício físico, depende de que profissional eu sou. Mas eu preciso fazer alguma intervenção caso eu perceba ser necessário. Então, comete grave erro quem não valida essa emoção da mulher, menosprezando, dizendo: ah, isso é normal, fica tranquila, tá? Não, aquilo está incomodando aquela mulher. Saber que é normal não tranquiliza ela. Saber que é normal, se ela tiver com sintomas de depressão, não vai diminuir, sim, vai aumentar os sintomas de depressão. Então, o que eu preciso fazer é fazer uma avaliação da saúde mental dessa mulher. Saber quais instrumentos eu posso utilizar se eu sou psicóloga, quais instrumentos eu posso usar se eu não sou psicóloga, se eu sou uma outra profissional, que naquele momento estou acolhendo aquelas emoções dessa minha cliente, tá? Então, é importante que a gente olhe para isso. E talvez você possa estar aí pensando: nossa, Rafa, mas se isso é tão importante, tão significativo, por que eu não aprendi isso na faculdade? Eu deveria ter visto isso na faculdade, não? A verdade é que sim, você deveria ter visto na faculdade. No entanto, é um conhecimento ainda recente, pouco divulgado. As pessoas ainda não sabem que existe a área de psicologia perinatal. Nem mesmo os próprios psicólogos sabem que existe uma área chamada psicologia perinatal. Talvez você que está assistindo agora essa live é um psicoterapeuta, é um psicólogo, é um professor universitário, é alguém que faz mestrado ou doutorado e está ouvindo falar em psicologia perinatal somente agora. Percebe? Então, para que a gente possa ter esse tipo de disciplina na faculdade, a gente precisa de mais profissionais sabendo que essa área existe, percebe? Porque assim esses profissionais acadêmicos vão estudar essa área, conhecer essa área para poder ensinar essa área. Aqui no meu Instituto Mater Online, eu tenho recebido, toda vez que eu abro inscrição para os meus cursos, professores de graduação que estão aprendendo sobre a área de psicologia perinatal para começar a ensinar lá na faculdade. Então, existem poucas e raras faculdades no Brasil, mas elas já existem, com professores que vão falar um pouquinho sobre psicologia perinatal numa disciplina de psicologia hospitalar, numa disciplina de psicologia da saúde, numa disciplina de psicologia do desenvolvimento humano, tá? Ou até mesmo numa disciplina optativa só de psicologia perinatal, por exemplo.
Outros vão abrir projeto de extensão, grupos de estudo, como forma de levar essa temática para os alunos em formação, né? Em alguma graduação. Então, esse movimento, apesar de ainda muito incipiente, muito inicial, muito raro, já está acontecendo. E são profissionais que estão sendo formados aqui pelo Instituto Mater Online. Inclusive, aqui eu recebo coordenadores de curso de psicologia aprendendo sobre essa área para poder colocar na grade, né, dos cursos de graduação em psicologia a informação da psicologia perinatal. Eu acredito que, no máximo, em até 10 anos, nós já teremos a disciplina psicologia perinatal na maioria das faculdades, né, que formam profissionais aí da psicologia, por exemplo, tá? Eu acredito que sim, até mesmo na área da medicina, principalmente para quem vai fazer uma residência em obstetrícia. A mesma coisa, eu acredito, para quem faz faculdade de obstetrícia, para quem faz faculdade de pós-graduação de enfermagem obstetrícia, sabe? Então, eu até acredito que essa disciplina vai existir, inclusive, nessas outras áreas aí, né, de atendimento, porque é um conhecimento importante para todos aqueles que vão ter que lidar com gestantes, mulheres no parto e no pós-parto, porque esse período perinatal, ele não é só de evento biológico, fisiológico, mas é também um evento psicológico, é um evento também emocional, e não dá para a gente separar o homem entre fisiologia e emoções. Eles acontecem juntos, tá? Então, como acontecem juntos, todos os profissionais, sejam eles da psicologia ou da enfermagem, da obstetrícia, por exemplo, é um conhecimento importante e necessário, tá? Então, infelizmente, muitos de vocês não aprenderam na graduação porque ainda está em construção, tá? Eu tenho levado essa temática hoje para profissionais de dentro e fora do Brasil, tá? Então, eu que comecei essa movimentação, antes a gente não tinha. Então, se nem existisse o Mater Online, hoje ainda seria ainda mais secreto, continuaria com poucas pessoas sabendo da existência dessa área, tá? E o Instituto Mater Online, ele passa a existir somente a partir do ano de 2018, tá? Então, apenas 4 anos que a gente está aí nessa luta de levar informações e conhecimento para profissionais de que essa área existe e merece atenção, tá bom? Duvido que após você aprender isso, você ainda pense que não precisa conhecer a psicologia perinatal. Se uma gestante te procura hoje com alta ansiedade, pois está com medo de fazer uma cesariana, tá? Imagina que você está aí na sua clínica, chegou uma gestante relatando que está extremamente ansiosa porque está com medo de realizar uma cesariana. Você, o que ofereceria para ela? Você oferecia para ela psicoterapia, por exemplo? Você acredita que a oferta que se deve fazer para essa pessoa que te procura, né, com ansiedade, o que eu ofereço para ela é psicoterapia? Responde aqui para mim, você que está assistindo aí no YouTube, Facebook, Instagram. O que você acha? O que você imagina, tá? Chega uma cliente para você aí, relatando ansiedade, medo, né, de fazer uma cesariana. O que você ofereceria? O que você ia oferecer para ela? A maioria das pessoas vão dizer que ofereceria psicoterapia, tá? Não sei aí se você... O que você respondeu, porque tem um certo delay aqui, né? Entre eu falar e chegar a mensagem aí para vocês, tá? Mas a maioria certamente pensa e acredita que o que se oferece, então, para uma mulher com esse tipo de medo é psicoterapia. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que não necessariamente a gente deva oferecer para essa mulher psicoterapia. Psicoterapia é uma das formas que eu posso sim conduzir o caso, tá? Mas não é a única. Eu posso oferecer para ela uma técnica de orientação.
Então, o profissional, por exemplo, que trabalha com psicoterapia, como é o caso de psicólogos, psicanalistas, entre outros profissionais aí, quando recebem uma queixa como essa, não necessariamente precisam fazer psicoterapia com o cliente. Existe uma técnica chamada pré-natal psicológico. O pré-natal psicológico ele tem um objetivo, que é levar orientação para cliente. Então pensa aqui comigo, se a sua cliente está com alta ansiedade, porque está com medo de fazer uma cesariana, o que ela precisa é receber orientação e não psicoterapia. Porque olha só, se eu for oferecer psicoterapia, eu vou tentar descobrir algumas coisas que às vezes pode ser pelo em ovo, né? O que está mantendo esse comportamento? O que será que isso tem a ver com o complexo de Édipo? O que aconteceu no passado dela? Né? Então, eu começo, às vezes, psicologizar a situação que, na realidade, o que aquela pessoa precisa é de uma orientação, tá? Ela precisa entender que, olha, no Brasil, né, a gente tem uma alta taxas de cesariana, então depende do médico, do obstetra que você procurou. Porque a cesárea, ela é uma intervenção que ela deve acontecer se for necessário, e não em todos os casos, tá? Pronto, gente, uma informação, conversar com ela para ela saber sobre plano de parto, conversar com ela para ela poder identificar se o obstetra dela é humanizado ou não, basta para diminuir a ansiedade dessa mulher. Porque o que ela precisa é de informação, de orientação, e quando ela munida dessa informação, dessa orientação, ela se sente mais empoderada para tomar as decisões e sentir com menos medo, tá? Porque agora ela tem o quê? Conhecimento, tá? E o conhecimento liberta. O conhecimento é poder. Então, nem sempre a questão é psicoterapia. Muitas questões é orientação. E se eu não tenho esse tipo de conhecimento, dificulta eu passar a orientação. Mas o que eu domino? Eu domino psicoterapia. Então, eu fico com aquela pessoa em psicoterapia, quando na realidade ela só precisava de orientação. Na realidade, eu não estou sendo nem ético com aquele cliente, tá? Quando eu faço isso. Porque eu estou atendendo um caso para o qual eu não estou preparado, para o qual eu não estou qualificado. E aí é meio que, tipo, secar gelo, tá? Nesses casos. Então, assim, um psicólogo com conhecimento, um psicoterapeuta com conhecimento em psicologia perinatal, quando chega essa queixa, ele consegue identificar se é uma queixa que é melhor, então, encaminhar para a psicoterapia, porque tem algo a mais aí para além, né, de uma queixa de medo de parto, ou se a queixa ela se manifesta de tal forma que eu consigo oferecer orientação. E essa orientação, então, vai ajudar a diminuir as alterações emocionais dessa pessoa. Percebe? Outra questão. Um homem pode ser atendido com queixa emocional perinatal? E aí, a gente atende só mulheres? Ou a gente também pode atender homens que chegam na nossa clínica com alguma queixa emocional perinatal? O fato é que nem todo profissional, psicólogo, psicoterapeuta tem essa informação. E pode, muitas vezes, achar que, não, aqui não é caso perinatal porque é homem, né? Eu vou oferecer outra coisa aqui. Gente, perinatal não significa falar de mulher, gente, significa falar de gestação, parto, pós-parto. E não significa aquilo que está circunscrito no corpo da mulher, tá? Então, faz parte o período perinatal do homem também. Homem também apresenta alterações emocionais significativas, tá? Homem também adoece, apresenta problemas de saúde mental neste período. Então, sim, nós precisamos também entender que falar de psicologia perinatal é também acolher a saúde mental paterna.
com alguns detalhes. Estudos científicos dentro e fora do Brasil já confirmam que existe depressão pós-parto ou depressão perinatal paterna. Já existe, homens apresentam sintomas de depressão desde a gestação de suas parceiras. E é 10% dos homens. É um número significativo, porque as mulheres é 20%. E metade dos homens, então 10%, também vão estar apresentando sintomas de depressão. Muitos homens, quando descobrem que suas parceiras estão grávidas, eles começam a fazer mais uso de álcool e outras drogas. Alguns ficam até mais violentos. Isso já é sinal de problema de saúde mental, tá? Então, sim, a psicologia perinatal não atende só mulher, não. Atende homens também. E muitos profissionais despreparados, sem conhecimento, não sabem disso. Acreditam que seria só mulher e acabam negligenciando o homem. Outra coisa importante de dizer é que muitos homens estão sendo negligenciados porque o pouco de psicóloga perinatal que existe no Brasil, menos de 2.000 no caso, são mulheres. E nós temos aí poucos homens. Eu vou chutar que a gente vai ter no Brasil uns 40 homens que trabalham com psicologia perinatal, tá? Então, são 2.000 profissionais e vou chutar aí que no máximo 40 são homens. E aí, o que acontece? A mulher, ela acaba se identificando mais com o feminino e acaba, então, divulgando mais o seu trabalho para outras mulheres. Até se sentindo desconfortável de oferecer o seu trabalho para homens. Então, poucas oferecem para homens. E aí, se a gente começar a ter mais homens com conhecimento em psicologia perinatal oferecendo psicoterapia, facilita para que os homens pais possam ser atingidos também. Porque muitas vezes esses homens psicoterapeutas vão se comunicar de forma mais fácil com outros homens do que mulheres, tá? Percebe? Por questão de identificação mesmo, de gênero, tá? Então, pode facilitar a gente tendo mais homens trabalhando com a psicologia perinatal, para que mais homens, na transição para a paternidade, procurem por atendimento clínico, procurem por atendimento psicoterápico, se sintam mais à vontade. Às vezes, o homem quer ser atendido por outro homem e não por uma mulher. Acontece isso, tá? Tem homens que chegam para a gente e falam assim: olha, tem algum homem aí de psicólogo perinatal que eu queria conversar, mas é com um homem, não queria passar com uma mulher, tá? Isso acontece, gente. Então, sim, mulheres podem e devem e atendem homens, tá? Na sua clínica perinatal com queixa perinatal. Mas também recomendo que mais homens se interessem por essa área, para facilitar, inclusive, para que outros homens procurem por atendimento nessa área, tá bom? Mas somente homens podem atender os pais, Rafa? Claro que não. Mulheres também podem atender, mas o que pode existir aí, então, é uma preferência, às vezes, do cliente, tá? Não uma questão do profissional, mas uma questão do cliente por ter aí uma preferência. E agora vamos fazer a conclusão dessa live. Quais são os erros comuns que profissionais cometem por não se sentirem seguros no atendimento a gestantes e mulheres no pós-parto? Acreditam que instinto materno existe, dão parabéns para a grávida quando ela procura pelo nosso atendimento, acreditam que tudo é depressão pós-parto, dizem que sentir medo e ansiedade neste período é normal e não atendem o pai, tá? Esses são os principais erros que os profissionais cometem por não conhecer, tá? A psicologia perinatal. E nós precisamos muito de mais profissionais com conhecimento em psicologia perinatal no Brasil.
Hoje, a grande concentração ainda está somente de profissionais que atuam na clínica, tá? E os demais espaços profissionais não estão tendo aí profissionais com esse tipo de conhecimento. Lá na psicologia hospitalar, no setor de maternidade, no setor de obstetrícia, lá na unidade básica de saúde, por exemplo, dos profissionais ali que acolhem as emoções. Neste período, são profissionais que às vezes atendem sem conhecimento nessa área. Por isso que nós precisamos formar mais profissionais com esse tipo de conhecimento e reciclar o conhecimento dos profissionais que hoje atuam nesses espaços, tá? E principalmente com essa clientela. E nós podemos mudar essa realidade no Brasil. Agora a gente sabe que existe psicologia perinatal. Agora a gente sabe que existe o Mater Online, que levar conhecimento de qualidade científico através de lives, através de postagens nas redes sociais, através do nosso canal no Telegram chamado Psi por um Mundo Melhor. É um canal onde todos os dias eu posto conteúdos para vocês de segunda a sexta-feira, é gratuito, você não paga nadinha para entrar nesse canal. E são conteúdos que eu só posto lá, eu não posto em outro lugar. Você não vai encontrar o que eu posto lá em outro lugar, porque o que eu posto lá, eu posto só lá. E lá eu posto só para os mais comprometidos, aqueles que estão comprometidos com a sua profissão, que estão comprometidos com a ciência, que estão comprometidos com os seus clientes. Então, existe um canal gratuito onde todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu posto conteúdos. Se você é um desses profissionais que quer se comprometer com o seu cliente, com a sua profissão, tá? Entra nesse canal, não custa nada, não paga nada. E todo dia você vai ter informação. Para você entrar, é Psi por um Mundo Melhor o nome do canal. Mas se você quiser ir pelo link, é mater.link/canal, tá? Digita mater.link/canal que você vai entrar nesse grupo do Telegram, tá bom? Vamos entrar nesse grupo Psi por um Mundo Melhor. E se você ainda não fez a sua inscrição para participar do nosso mini curso de segurança no atendimento emocional de gestantes e mulheres no pós-parto, faça a sua inscrição o mais rápido possível. Porque esse evento é o maior do mundo para ensinar psicologia perinatal, é gratuito e vai começar na segunda-feira da semana que vem. Então, faltam 7 dias para começar o nosso evento, tá? Então, garanta já a sua vaga para que você já possa receber o material. Não faz lá na frente, porque vai chegar material para você em cima da hora. Se você faz a sua inscrição hoje, vai chegar para você no seu e-mail um caderno preparatório para esse workshop. Tem artigos científicos lá. Então, tem material de graça. Você não vai pagar pelo material também, não. O evento é de graça e o material é de graça também, tá? Então, entra para que você possa receber os e-mails, para que você possa entrar no nosso grupo do WhatsApp, para que você possa ser lembrado das lives, os temas das lives, os horários das lives que estão acontecendo essa semana. Todos os dias, 2 lives estão acontecendo por dia para ir te aquecendo para o nosso evento que começa na semana que vem. Será na segunda, na quarta e na sexta, dia 3, dia 5 e dia 7 de outubro. O maior evento de psicologia perinatal para facilitar para que você, profissional, se sinta mais seguro, se sinta mais segura para atender as questões emocionais de gestantes e mulheres no pós-parto, ok? Então é isso aí, pessoal. Olha só, hoje às 7h30 da noite eu volto com mais uma live. Então, se você puder participar, venha e se quiser convide outros profissionais para assistir junto com você a live de hoje às 7h30, às 19h30. Então, já já eu volto aqui com mais uma live, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Beijo no coração. Até já já. Tchau, tchau.